tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade para mais uma conversa de viajantes, um programa que nós temos aqui desde que fomos criados, em janeiro de 2019. 6 anos e meio. Há 6 anos e meio, exatamente, sempre aqui na boa companhia deste meu companheiro de jornada nestas conversas, o Rui Munhoz, e graças a ele temos tido aqui várias conversas, todas muito interessantes, com pessoas, com oradores fantásticos, e penso que hoje será também o caso, não é? Certamente, certamente. Então, até lhe dou a palavra para apresentar aqui o nosso orador de hoje. Obrigado, Cristina. Obrigado à Cristina, à sua equipe, ao Centro Cultural, por esta vivência maravilhosa das conversas e todas as outras atividades que acontecem todos os dias, tudo completamente diversificado no Centro Cultural da Saudade. E obrigado a todos vós e aos nossos oradores. Eu creio que hoje vamos viajar pela aventura pela América Central, não é? Não sei como, mas vamos pela América Latina. Apresento-vos o Alexandre e vamos viajar com o Alexandre. Alexandre, obrigado, sim. Obrigada, Alexandre. Pronto, obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer ao Rui e à Cristina pelo convite, em primeiro lugar, e à organização do PNED também, e espero estar à altura das expectativas. Eu venho-vos falar de uma viagem que eu fiz à América Latina, e é por aí que eu vou começar, e depois vou falar um bocadinho sobre alguns dos textos e sobre este livrinho aqui, e vou terminar então com uma pequena reflexão sobre o ato de viajar. Ok, então, a viagem que eu fiz começou no México, no fim de setembro de 2022, e terminou mais ou menos 8 meses depois, em junho do ano seguinte. Eu, logo à partida, sabia que queria viajar durante um longo período de tempo, queria fazer tudo maioritariamente por terra e queria gastar o mínimo dinheiro possível. Entre outras razões, a América Latina é dos melhores destinos para fazer algo do género, por causa de um trilho, de um percurso, que é o Trilho dos Gringos, que segue mais ou menos a autoestrada pan-americana, que está aqui a vermelho. Então, o meu plano inicial era começar na Argentina e seguir sempre para norte, atravessar a Patagónia e seguir sempre para norte, mas os voos de Espanha para o México eram muito mais baratos, então eu comecei no México e fui sempre para sul. Ok. Então, uma das coisas que eu fiz, e que eu fiz na maior parte do tempo, durante 4 meses e meio, 5 meses, foi eu contactava pessoas por uma plataforma, que é o Workaway, em que basicamente eu trabalhava 4 ou 5 horas por dia e em troca recebia comida e alojamento. A maior parte das vezes comida. E então eu em Portugal contactei logo um senhor, que era o Paco, e ele tinha um terreno ao pé de Cancún. Esta era a estrada que ia dar ao terreno. E pronto, eu estive lá 10 dias com o Paco. À direita é o Seri, era outro voluntário lá no terreno. E no fundo o Paco estava a construir meio... Já vivia lá há uns anos, já não lembro quando. E estava a construir meio com um campismo, um Airbnb ali naquele sítio. Então o nosso trabalho era ajudar no que fosse preciso. Nós punhamos... Ele tinha estas tendas que estava a montar, e depois também ajudávamos nestes trilhos que ele também queria fazer à volta. Pronto, eu passei lá uns dias. Esta era outra voluntária que estava lá, a Karine. E depois continuei a viajar pela península do Yucatán. E na península do Yucatán, para mim este foi um dos highlights, que eram os cenotes, estas grutas com água que eram também, muitas delas eram importantes para os maias. E pronto, e fiz um percurso pelo México, passei por várias ruínas, as ruínas do Chemal, e está aqui mais ou menos. Ou seja, eu passei por Mérida, Campeche, e depois cheguei até Palenque. E passei por Chemal, entretanto, e Palenque. Isto já é em Palenque. E Palenque também tem umas ruínas muito famosas, e que são famosas especialmente porque são mesmo no meio da selva. Pronto, a apresentação vai ser muito por fotos, como já viram. E é isso.
Pronto, e daqui de Palenque eu fui até São Cristóbal de Las Casas. Em São Cristóbal de Las Casas eu passei 2 semanas e estive também num voluntariado em que basicamente eles tinham tinham um terreno que tinha uma montanha e estavam a desfazer a montanha e então sobrava lixos, raízes e terra e etc. E o meu trabalho era ajudar com essa limpeza. Pronto, mas era um bocadinho afastado da cidade, mas tinha uma cabana só para mim. Pronto, e eu ao longo da viagem fui fazendo alguns amigos. Conheci o Kilian logo em Valladolid, depois o Ben e a Chiara em Mérida e o Osnul em São Cristóbal. E eles os três eu viajei juntos com eles, e depois o Osnul tivemos uns dias com ele em São Cristóbal e aí eu fiquei mais tempo no voluntariado e separámos-nos aí. Esta era a praça principal de São Cristóbal. De São Cristóbal, isto já estávamos no início de novembro agora, e estavam a começar a haver as celebrações do Dia dos Mortos, pessoalmente em Oaxaca, isso é em Oaxaca. Então eu contactei uma senhora, a Itze, pelo Couchsurfing, que não é como o Workaway, mas basicamente a pessoa quando viaja fica em casa de alguém e depois recebe alguém à sua casa. No fundo é esta a troca do Couchsurfing. E eu contactei-a e ela disse-me que se eu quisesse ficar no chão podia ir, e então no fundo ela tinha a irmã da Itze, em Oaxaca, mesmo no centro, tinha um consultório de dentista e no andar de cima tinha uma divisão enorme, que elas puseram os móveis todos para os lados e eu e mais 7 viajantes dormimos lá. E visitámos os cemitérios também. E isto é nas ruínas de Montalbán, também em Oaxaca. Pronto, isto era eu depois na Cidade do México fiz o mesmo e eu ia fazendo isto pessoalmente nas cidades grandes. Contactei outro rapaz, o Luís, pelo Couchsurfing. Este é o Luís, está aqui à esquerda. E fiquei 2 noites com ele na Cidade do México e depois outras 2 noites com uma colega do meu pai. E na Cidade do México, todos os domingos de manhã, eles fecham as avenidas principais, ou seja, a avenida principal de La Reforma e algumas das perpendiculares, e as pessoas invadem a estrada com bicicletas e patins e skate, etc. Esta é a rotunda principal da Cidade do México. E na Cinemateca tinha lá o Manuel de Oliveira, que eu achei que era. Pronto, este foi mais ou menos o percurso no México. E depois, para evitar estar a descer pelo mesmo percurso, ou seja, o Oaxaca e atravessar as Chiapas, e porque havia as ruínas de Tikal no oeste da Guatemala que eu queria ver, eu voei diretamente até à fronteira, até Chetumal, onde me encontrei até novamente com o Kilian, e depois atravessei o Belize de autocarro, tudo num dia, porque eu também sabia que Belize era mais caro, e cheguei aí às Flores, que é aqui neste sítio na Guatemala. Bom, isto já é na Guatemala. Aqui é as ruínas de Tikal. Pronto, e o que eu ia fazendo era... Tive voluntariados em hostels e de vez em quando também tinha a minha tenda e acampava. Isto foi até num dia na Guatemala, que era um vale, que era Semuc Champey, em que houve uma chuva torrencial e eu fiquei com as minhas coisas completamente encharcadas. E este era o vale de Semuc Champey, que tem assim uns degraus de calcário. Bom, esta foto não foi eu que tirei, mas eu pus aqui só para explicar que na América Central os autocarros locais são maioritariamente autocarros americanos escolares que depois são restaurados e repintados, etc. E são trazidos até a América Central e servem de transporte local. E são muito baratos e normalmente chamam-se os chicken buses e foi assim que eu fiz a maior parte da América Central. Isto aqui já é no Lago Atitlán.
o Lago Atitlano, além de ser incrível, tem muitas vilas à volta e em cada uma das vilas dá para fazer várias caminhadas a sítios diferentes. Esta aqui é o vulcão de São Pedro, que dava para subir, mas isto era já também num mirador quase do mesmo tamanho, numa das vilas, em São Pedro de la Laguna. E daqui eu desci até a cidade de Antígua, e Antígua, na Guatemala, é uma cidade muito famosa por causa também deste vulcão que está atrás do Acatenango, porque o Acatenango tem colado a ele, tem outro vulcão, que é o vulcão Fuego, que está ativo e que de 15 a 15 minutos explode. Então eu fiz uma caminhada ao Acatenango. Estes foram 2 rapazes que eu conheci na caminhada. E aqui vê-se bem como as árvores acabam depois no vulcão Fuego. Este era o Killian, reencontrei-me com ele em Antígua. E ali vê-se a cidade de longe. E este é o Fuego. Aqui era o refúgio onde nós dormimos. Pronto, e eu de Antígua conheci outros 2 amigos, o Amadeu e o Moritz, e nós atravessámos juntos El Salvador em 2 semanas, mais coisa, menos coisa. Aqui no meio é o Amadeu e à direita de branco é o Moritz. Aí, fizemos uma caminhada, logo que mal chegámos ao vulcão de Santa Ana. Este era também no topo do vulcão. Pronto, e continuámos juntos e depois o Moritz seguiu para as Honduras e eu e o Amadeu despedimos-nos em León. León, na Nicarágua, está aqui 29 de dezembro, mas eu cheguei 13 de dezembro, se não me engano. E foi o sítio onde eu tive de longe mais tempo. Tive quase 2 meses e estive num voluntariado também, num workaway, em que, no fundo, o meu trabalho era 6 vezes por semana. Eu ajudava os guias que faziam caminhadas aos diferentes vulcões à volta de León. E León à volta tem muitos vulcões, mas 3 deles são os mais famosos, que é o vulcão El Hoyo, que é onde é o capismo deste, e depois tem outros 2, que é o Telica e o Cerro Negro, já vão aparecer à frente. E este à frente, este que se vê daqui do El Hoyo, é o vulcão Popoyo, que está ativo também. Pronto, e o vulcão El Hoyo chama-se El Hoyo por causa deste buraco, que dizem que é o olho do vulcão. E um bocadinho acima do campismo, dava para ver a outra parte do vulcão, onde ao final da tarde a sombra, que não sei se foi bem, mas a sombra fazia quase um triângulo perfeito. Pronto, isto era ao lado, isto era ao lado, e via-se que os vulcões estão quase todos alinhados então no cinturão de fogo das placas tectónicas. E ao fundo, depois vão aparecer mais à frente, mas ao fundo era o vulcão Telica e um bocadinho antes era o vulcão Cerro Negro. E isto aqui já é no Cerro Negro. O Cerro Negro é provavelmente o vulcão mais famoso da Nicarágua e, sem dúvida, o mais famoso à volta de León, porque tem é baixo e tem esta areia vulcânica, estas pedras. Este era o meu colega de quarto, o Aviv. E então o que acontece é que dá para, com uma prancha ou uma espécie de um trenó, dá para descer o vulcão a deslizar. Então esta caminhada era muito curta, era só de uma manhã ou uma tarde, e o nosso trabalho era subir com os clientes durante 3 ou 4 horas e depois ajudá-los a descer. E esta era a carrinha da empresa que nós usamos. Esta era a casa dos voluntários e dos guias. Isto foi estávamos a preparar o jantar de Natal. Isto já é no topo do vulcão, quase no topo do vulcão Telica. Isto são outros 2 voluntários, o Pierre e a Lu. E isto é no nascer do sol no Telica.
Pronto, este era o voluntariado. E nós tínhamos de levar as coisas também, a comida nestas caixas. E isto aqui é no vulcão Popoio que se via lá numa das primeiras fotos. E o vulcão Popoio é um vulcão que ninguém da empresa alguma vez tinha ido, nem nenhum dos voluntários, nem nenhum dos guias. Então o que a empresa fez foi houve 2 clientes que quiseram ir, que nunca acontecia, e a empresa contratou um guia externo para irem ao Popoio, e nós nesse dia combinámos e fomos todos. Fomos os voluntários todos e os guias todos, fomos todos ao vulcão. Então eu já não sei onde é que estão os clientes aqui, mas era um casal, e depois o resto das pessoas que estão aqui eram tudo voluntários e guias lá na empresa, na Volcano Day. Este foi o percurso mais ou menos que eu fiz à volta de Lyon. Em cima era o vulcão Telica, depois à direita é o El Hoyo e o Cerro Negro, que eram juntos, e depois aqui era a praia. Pronto, depois eu continuei a viajar sozinho pela Nicarágua e encontrei-me com várias pessoas que tinha conhecido em Lyon pelo caminho. E depois atravessei para a Costa Rica. Costa Rica também, como eu sabia que era mais seguro, fiz tudo à boleia. E aqui, dia 12 de fevereiro, cheguei à Praia Negra. E na Praia Negra fiquei também num voluntariado, pouco tempo, menos de uma semana, que era de uma senhora que está lá ao fundo à esquerda, a Alessandra, e ela tinha um café, um restaurante mesmo junto a um skatepark, mesmo encostado a um skatepark que ela tinha acabado de comprar. E eu ajudava nas redes sociais com o que ela precisasse. E isto era um grupo de costarriquenses que costumavam ir lá várias vezes, e houve uma noite que eu tive-lhes a tirar fotos. Pronto. Depois, a Pan-Americana não há ligação por estrada da América Central para a América do Sul. Ou seja, há um buraco aqui, a Darien Gap, que é um pântano muito denso. Então eu sabia que ia ter que ir de barco ou voar, e voar era muito mais barato, para passar para a América do Sul. Eu tinha pensado fazer até à cidade do Panamá, mas o Panamá também era mais caro e os voos eram mais caros. Então eu acabei por voar de San José diretamente até Cartagena, na Colômbia. E eu no fundo, eu passei o norte da Colômbia toda à frente, porque eu sabia que tinha 2 amigos que tinham sido voluntários também na Nicarágua, o Nico e a Ana, que estavam em Medellín. Então eu apanhei um autocarro e fui diretamente ter com eles. Este era o Nico e era o irmão do Nico que eles tinham-se voltado a encontrar. Este era a Ana. Isto é numa vila ao pé de Medellín, que chamava-se Jardim, e tinha muitas caminhadas à volta, e uma delas, a mais famosa, era esta das 7 cascatas. E saímos à noite. Já animados. Daí, de Jardim, seguimos até Salento. Salento é muito famoso por causa das montanhas dos Los Nevados que tem à volta, mas também por causa que tem as maiores palmeiras do mundo. Isto foi numa caminhada de 4 dias que nós fizemos às montanhas de Los Nevados, em que teve o tempo todo nevoeiro e a chover, e só houve 1 hora durante o penúltimo dia que se abriu uma única vez as nuvens e que vimos a cordilheira dos Los Nevados. Isto já era nos 4.000 metros de altitude. Pronto, eu fiz quase tudo numa linha reta, porque esta linha que vocês veem é quase perfeitamente a Pan-Americana. E de Salento ainda viajámos juntos um bocadinho, e depois, numa vila mais pequena, o Nico foi para Bogotá, a Ana foi para o norte e eu continuei até Cali. E depois de Cali fui até Quito, no Equador.
Isto era uma viagem que era para durar 14 horas, mas que havia um deslizamento de terra na fronteira, então acabou por durar mais de 26. E depois aqui, no 18 de março, eu cheguei a Quito, no Equador. E em Quito estive noutro voluntariado. Este era um hostel, mesmo no centro histórico de Quito, em que eu ajudava na recepção. E estive lá 3 semanas. Passei lá os meus anos também. Este era o José e o Sebastião, que também era voluntário no bar. E ao pé de Quito eu visitei o vulcão Cotopaxi. Depois dessas 3 semanas continuei a viajar pelo Equador. Fui aqui até Latacunga e estavam a ver as procissões religiosas nessa altura no Equador. E em Latacunga fiz uma caminhada também de 4 dias à Lagoa de Quilotoa, que começa em Latacunga e acaba na Lagoa de Quilotoa. Esta é a lagoa. E daí de Quilotoa segui até ao início da Amazónia, parte do início da Amazónia do Equador. Aqui é o rio Tena, que é um dos afluentes também do Amazonas. E depois aqui acabei numa tour super turística com uma família de franceses e 2 holandesas que tinha conhecido em Quilotoa. Isto aqui já é mais para sul, ao pé de Cuenca, no Parque Natural de Las Barras, onde também fiz uma caminhada. Pronto, do Equador eu segui então até à costa do Peru, no norte, até Mâncora. Cheguei aqui 23 de Abril. Este era o estado das minhas meias e das minhas calças, passados uns meses. E aqui visitei as ruínas de Chan Chan também. E depois daí fui até Huaraz. Huaraz é uma vila nos 3.000 metros, no Peru, no norte do Peru, em que tem várias montanhas à volta, onde dá para fazer várias idas em dias diferentes a cada uma das montanhas. E depois, mesmo dentro da cidade, ou seja, mesmo junto às casas, tinha vias de escalada, e este era um dos guias peruanos que nas vias mais fáceis escalava descalço. Este era algumas das montanhas à volta do Huaraz. Aqui uma lagoa. E este foi no último dia que eu estive em Huaraz, era um glaciar. E aqui eu fiz isto no autocarro também, mas disseram-me que do Huaraz para baixo valia muito, muito a pena fazer durante o dia, porque eu normalmente fazia as viagens de autocarro mais longas para poupar também uma dormida, o preço de uma dormida, eu fazia durante a noite. E esta disseram-me que valia muito a pena fazer durante o dia. E eu fiz, então comecei em Huaraz, nos 3.000 metros, e depois vai até ao nível das águas do mar. E então eu passei de um glaciar num dia, e no outro dia estava num oásis no deserto, ao pé de Ica. E aí que é muito interessante, porque vê-se quase a ligação ou a mistura entre o deserto e a cidade. Isto era um rapaz a fazer sandboarding. Isto aqui já é ao pé, junto da costa, outra vez, é ao pé de Paracas, nas Ilhas Blancas. E as ilhas estavam cheias de pássaros e leões marinhos, mas o mais interessante foi que depois, ao fim do dia, os pássaros saíram todos de uma das ilhas, de uma das ilhas, e voaram ao nosso lado e por cima do barco, e etc. Mas depois o horizonte ficou quase que uma linha negra perfeita. E daqui segui até Cusco. E em Cusco fiz a caminhada famosa do Trilho de Salcantay, que vai dar a Machu Picchu. Este era o Malte, foi um rapaz que eu conheci no caminho.
que ele tinha ficado, os sapatos estavam rotos e entrava montes de água por causa da neve, então ele começava sempre a ficar com os pés inchados. E este era no penúltimo dia, e ao fundo já se via Machu Picchu ao longe. E aqui andámos junto à linha do comboio também para não ter de pagar o bilhete. Pronto, isto é a imagem de postal de Machu Picchu. A cordilheira. E eu ainda passei vários dias em Cusco e aí também andei um bocadinho nas vilas à volta de Cusco. Esta era uma caminhada também à montanha de Las Coloras. E depois aqui, 22 de maio, eu cheguei a uma aldeia pequena, Tio, onde estive também num voluntariado uma semana. Este era assim o sítio. E aquilo no fundo era um refúgio de cães. Tinha 16 cães e nós cuidávamos dos cães, era isso. Estes eram outros 2 voluntários franceses. Este era o meu quarto. E esta era a porta do meu quarto. Pronto, depois daí eu voltei até Cusco e apanhei um autocarro de volta até Lima, onde regressei para Madrid e Madrid para Portugal. Esta era a caixa dos comprimidos para o enjoo, a acabar. E aqui já é na Chinatown de Lima. Este foi o percurso, mais ou menos, como bem foi, sem ser no México, foi quase numa linha reta, que é a mesma linha da autoestrada. Ok. Pronto, esta foi a viagem, ou uma possível viagem, e eu queria-vos só falar brevemente deste livrinho, destes textos que estão neste livrinho. Durante a viagem, eu escrevi muito pouco. Eu tinha um diário, mas que estava muito incompleto e, mesmo depois da primeira semana, já havia pouca coisa lá que me interessava. E, ao mesmo tempo, eu sentia que as fotografias que eu tinha, sozinhas, tinham um ar muito turístico ou de postal. Então, o livro chama-se, então, Memórias da América Latina, precisamente porque foi escrito na grande maioria de memória, quase sem notas. E, tal como a nossa memória, o livro é, então, completamente fragmentário. São textos soltos, acompanhados de fotografias. Algumas delas já viram projetadas aqui, mas espero que acompanhadas pelos textos também as possam ver de forma diferente. A capa está muito clássica, muito séria, mas o livro não é de todo. Os textos são muito simples e leem-se muito rápido. Sim, e a viagem que vos apresentei aqui com estas dezenas de imagens também é ao mesmo tempo é diferente da que está no livro e obviamente é diferente da viagem real que eu fiz. E eu tinha pensado, antes de terminar, antes de dar espaço para fazerem perguntas, falar um bocadinho refletir um bocadinho sobre o ato de viajar e sobre como viajar pode ser, de certa forma, uma forma de resistência. De resistência aos contratos de trabalho, que nos prendem a um ecrã, a um lugar, de resistência à síntese, ao sumário, pois que quando viajamos com o tempo somos nós que escolhemos o que ver e o que reter, e de resistência ao tempo cronológico, porque uma viagem especialmente longa, o tempo não é linear, mas é muito mais confuso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estava a preparar esta apresentação, comecei a duvidar um bocadinho do que é que queria dizer aqui e se acreditava mesmo em todas as coisas que estava para aqui a dizer. Então, lembrei-me de uma frase do filósofo, do Deleuze, que ele tem muitas... Ele reflete muito sobre arte, mas eu acho que aqui também se aplica bem, então ele diz: qual a relação misteriosa entre uma obra de arte e um ato de resistência, uma vez que os homens que resistem não têm nem o tempo, nem por vezes a cultura para relacionar-se minimamente com a arte. Pronto, eu acho isto muito forte e acho que se aplica muito bem à viagem, porque talvez viajar pelo prazer de viajar possa ser um ato de resistência, sem dúvida,
mas antes de tudo é um privilégio, e esta viagem para mim foi um privilégio total. Tive o dinheiro, 4.000 euros, tive o tempo, 254 dias, e tive a liberdade para o fazer. E mesmo assim é muito importante dizer que poderiam existir muitas montagens diferentes nos mesmos lugares onde passei. E o que vos mostro aqui é apenas uma forma possível de fazer esta viagem. E mesmo vocês, sentados aqui nesta sala, fizeram a vossa própria viagem mentalmente. E então, viajar não nos permite fugir a nós próprios, mas permite-nos sair da nossa realidade e voltar com fragmentos diferentes. Fragmentos diferentes que reorganizamos numa montagem. E é aí que eu sinto que a viagem possa ser um ato de resistência, possa ser um privilégio, mas é também um ato criativo. E é um ato criativo, então, de montagem de textos, de imagens, sensações, de experiências, mas especialmente uma montagem de lugares e de pessoas. Porque quando viajamos, no fundo, nós estamos a fazer isso. Estamos a criar relações entre as nossas vivências e os lugares onde passamos e o mundo. E pode ser nessa montagem que está, então, a grande liberdade de viajar. É uma liberdade que não vem necessariamente de ir mais longe, mas de fazer ligações que antes não existiam. E é para isso, é um olhar com mais atenção. E é por isso que não é preciso ir à América Latina, não é preciso passar 8 meses fora, e que basta receber-se alguém em casa ou estar aqui a ouvir uma das conversas dos viajantes que se pode viajar. E é isso. O que vos mostrei aqui é apenas uma viagem possível da que eu fiz, e voltar a ver estas imagens e conversar com elas é também uma forma de eu próprio a fazer de forma diferente.